Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa da língua portuguesa ao caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui mais uma vez da Igreja de São Paulo em Brookfield vamos fazer mais um vídeo deste programa sobre a Bíblia e sobre o Evangelho. O meu nome é José Bernardo e este é o quarto ano que já fazemos este programa em português. Não somente em português e em inglês. Como estamos aproximando-se do dia domingo de Ramos, portanto que é amanhã, e portanto da Semana Santa, este portanto é uma semana antes de começarmos, portanto na Semana Santa. Vamos recapitular aquilo que falámos na semana passada. Falámos sobretudo da importância que é de esperar no Senhor, portanto nas nossas tribulações, em tempos em, portanto, que por vezes não, até desespero por vezes, e portanto a Bíblia diz-nos que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem as benções, e portanto vem-me agora à minha mente o profeta Isaías, que disse que aqueles que esperam, que nem olho viu, nem ouvido ouviu o outro Deus como ele, que atua naqueles que esperam nele. Portanto, é uma das grandes promessas da palavra de Deus. Esta semana, portanto, vamos começar no domingo de Ramos amanhã, e portanto esta mensagem é sobretudo da entrada de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém há cerca de 2000 anos atrás. E portanto vou ler alguns dos versos, vou usar o Evangelho. Todos os Evangelhos têm o João, Mateus, Marcos e Lucas, todos recordam a entrada de Jesus em Jerusalém. Portanto, mas eu vou ler do Evangelho de São Lucas, que é um evangelista que usa muito, é minucioso naquilo que escreve e põe tudo em as circunstâncias e tudo, como fosse quase um jornalista. E, portanto, vou ler alguns versos do Evangelho de São Lucas, e já tenho a minha Bíblia preparada para ler, e portanto isto faz parte da entrada de Jesus em Jerusalém, e vou começar a ler no verso 34 ao 44, portanto 10 versos. E portanto a Bíblia diz-nos: responderam-lhe: o Senhor precisa dele. Portanto está a falar daquilo quando Jesus mandou buscar um jumentinho, e portanto levaram-no a Jesus, e deitando as capas sobre o jumentinho fizeram montar Jesus. Enquanto caminhava, estendiu as suas capas no caminho, e estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, começou a multidão dos discípulos a louvar alegremente a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram-lhe, no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Jesus retorquiu: digo-vos que se eles se calarem, gritarão as pedras. Este é o título da mensagem: gritarão as pedras. E Jesus, portanto, chora sobre Jerusalém, portanto, mais 3 versos que vou ler. Quando se aproximou ao ver a cidade, isto já quando Jesus entrou dentro da cidade, chorou sobre ela e disse: se nesse dia tivesses conhecido também o que te pode trazer a paz, mas isto ficou oculto aos teus olhos. Dias virão para ti em que os teus inimigos te hão de cercar em trincheiras, sitiar-te-ão e estreitar-te-ão por todos os lados. Hão de esmagar-te contra o solo, bem como os teus filhos, que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. Palavra do Senhor. Portanto, comecei a ler, como eu li aqui nesta passagem de Escritura, quando Jesus entrou em Jerusalém, e como eu me referi especialmente ao evangelista Lucas, que é muito minucioso aquilo, muito detalhadamente ele, portanto, recordou estes eventos. Portanto, nesta passagem de hoje, e todo o Evangelho de São Lucas, que é o terceiro Evangelho, Lucas revela-nos detalhadamente as datas, os lugares, pessoas e detalhes, ligando Jesus
aos acontecimentos, portanto, ao seu público ministério. Especialmente em que Jerusalém, em que Lucas fez por assim dizer, o centro do seu evangelho. Portanto, Jerusalém significa ou simboliza o cumprimento de todos os desígnios de Deus. E, portanto, o futuro julgamento, portanto, o profeta Abacuque, que é um dos profetas do Antigo Testamento, dos menores profetas, teve o seu ministério em Judá, na parte, portanto, sul de Israel. Nessa altura, Israel estava dividido entre dois reinos, o norte chamado Israel, que tem o nome, e Judá fazia parte do reino do sul. E, portanto, este profeta teve o seu ministério cerca de 612 do 588 a.C. E disse que as pedras, portanto, isso é uma das profecias dele, as pedras das muralhas clamarão vingança e fazem-lhe eco as vigas do madeirão. Portanto, isto foi uma das profecias de julgamento, especialmente, pensa-se que talvez ao templo, portanto, como eu li nesta passagem de Escritura. Lucas diz-nos também que quando Jesus chegou cerca de Jerusalém, portanto, isto antes de começar a descida eu estive lá, já fiz essa descida pelo 3 vezes e, portanto, começou, portanto, a multidão, portanto, vem de Betânia, que fica no alto do Monte das Oliveiras, e depois desceram, portanto, na parte leste do templo, onde estava a porta mais importante, que era o portão chamado Bonito, ou o portão de leste. Portanto, Lucas diz-nos que quando Jesus chegou cerca de Jerusalém, começou uma multidão, como eu li nesta passagem de Escritura, de discípulos a louvar alegremente a Deus e em altas vozes a gritarem, portanto, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E dizendo, portanto, mas quando Jesus chegou à cidade, quando entrou, depois de passar as portas, portanto, chorou, portanto, porque sabia que o julgamento viria no futuro. E, portanto, dizendo, se neste dia tivesses reconhecido a tua visita, ou, portanto, foi visitada por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, por Deus, podia trazer a paz, mas isto ficou vedado aos olhos deles, porque o recusaram, pela sua rejeição. Sempre que nós recusamos ou rejeitamos o nosso Senhor, isto sempre traz consequências. Aqui foi para a cidade e para o povo que no ano 70 da nossa era, 70 depois, no ano do Senhor, foi destruída a cidade. E, portanto, no Evangelho de São João, portanto, que esta profecia também se pode aplicar quando Jesus falou das pedras, aquela parte onde é os cemitérios dos reis, e ainda hoje, portanto, qualquer judeu que tenha grandes, o seu desejo final é ser sepultado naquela parte do Monte das Oliveiras, onde está mais próximo do templo, da porta quando é previsto entrar o Messias por aí. E, portanto, no Evangelho de São João, como eu disse, a Bíblia revela-nos bem o que era seu também, e os seus rejeitaram, portanto, o ponto que eu queria da rejeição do Senhor quando entrou na cidade. O zelo de Jesus pela sua casa, portanto, é o segundo ponto. Jesus citou o profeta Isaías, declarando que a sua casa seria uma casa de oração para todos os povos, e, portanto, Jesus fizeram eles um lugar de roubar, e, portanto, usavam aquilo como fosse uma casa de comércio, e, portanto, Jesus mesmo indignado tombou as bancas dos que vendiam pombos e outros animais para ofertas, e, portanto, e aqueles que trocavam a moeda, que pela moeda só se podia usar a moeda do templo, e, portanto, faziam muitas falcatruas naquele templo. E, portanto, o zelo de Jesus pela sua casa, portanto, Jesus citou o profeta Isaías, como eu disse, que seria uma casa de, portanto, e no capítulo 6, portanto, Isaías diz-nos que Deus prometeu aos eunucos, já aqueles, portanto, que eram celibatários, aqueles, portanto, que nunca tinham casado, aos estrangeiros que se entregassem ao Senhor,
acumularias ele de benções, portanto, àqueles mesmo nós, os gentios, ou aqueles que seguissem nesse tempo a religião dos judeus, portanto, a casa deles também seria uma casa não só para os judeus, mas também para os gentios. E chamada uma vez uma casa de oração para todos os povos, que também foi o seu nome, Jesus disse. Portanto, se era para todos, era para todos, não só para isto, mas isto aconteceu depois, já no futuro. Passados mais de 700 anos, depois de Isaías profetizar esta passagem, Jesus purificou o templo usando as mesmas palavras e abrindo as portas para todos os povos. Isto foi cumprido em Jesus Cristo. Portanto, os estrangeiros, eunucos e todos agora têm uma entrada no seu eterno reino. Portanto, isto simbolizava a entrada, não no templo, mas a entrada, a porta para o céu. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim, se ninguém vem ao Pai, senão por mim. E, portanto, a determinação do Senhor. Beber mais um bocadinho de café para limpar a garganta e, portanto, o selo de Jesus pela sua casa. O trabalho de salvação para que, portanto, o desejo de concluir o trabalho de salvação, portanto, morrer na cruz, foi cumprido nesta semana que vamos celebrar a seguir, e, portanto, para que nós pudéssemos ter um lugar no seu reino eterno e cumprir a vontade do Pai. Portanto, esta era a vontade de Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai, e foi qual era a vontade do Pai, morrer pelos nossos pecados na cruz. Provocou um forte contraste entre a sua triunfal, como diz o Evangelho, a entrada em Jerusalém, e a sua brutal crucificação alguns dias depois. Portanto, a primeira multidão aplaudiu, bendito seja o que vem em nome do Senhor, mas depois alguns, nem todos, da mesma multidão disseram crucificai-lo, e, portanto, a multidão é como o vento, ou está à direita da esquerda. E hoje nada mudou desde os tempos de 2000 anos atrás. Portanto, não tem aquele e, portanto, viu-se que Jesus teve muito apoio no princípio, mas que eles pensavam que era o Messias que vinha libertar os judeus e os outros do poder dos romanos. Isto não aconteceu e, portanto, viraram-se eles próprios contra ele. O contraste, como eu li, portanto, o contraste ao outro lado faz parte da vida cristã, portanto, nós também aplica-se sobretudo a nós. Nós somos imaturos na fé se pensamos que como alguns proclamam o Evangelho, que Deus só nos promete coisas boas, vamos ter dinheiro, casas e sempre temos saúde, mas isto não faz parte isto é um falso Evangelho. O Evangelho, o sofrimento e tudo faz parte da vida do discípulo de Jesus, não da vida não só dos discípulos, como a todos, ou aqueles que mesmo que não acreditam. Isto, desde que estejamos aqui nesta terra, temos sempre sujeitos a tribulações e a tempestades. Muitos de nós queremos as benções em Cristo e não, portanto, Deus que me abençoa aqui e ali, mas são incapazes de sofrer, de aceitar sofrimento pela sua causa. Portanto, como nesta passagem de Escritura. Aplaudiram, mas depois os mesmos que aplaudiram, passados alguns dias, disseram precisamente para ser crucificado. A Bíblia diz-nos também, portanto, isto foi o apóstolo Paulo que disse ao seu discípulo Timóteo, portanto, para não se envergonhar das prisões dele, por estar nas cadeias, pelo motivo de proclamar o Evangelho. Portanto, ele disse, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, de mim, o seu prisioneiro. Participa nos trabalhos do Evangelho comigo, portanto, Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, fortificado pelo poder de Deus, e, portanto, que nos salvou e nos chamou para a santidade, como diz, e, portanto, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e graça que nos foi dada Jesus Cristo antes de todos os séculos. Portanto, isto foi a parte quando o apóstolo Paulo disse a Timóteo, assim, não tenhas vergonha de Deus estar, ou não tenhas
fiques tímido por causa, continua o trabalho de evangelização, por eu estar na prisão ou estar fora, não te vergonhas disso, porque isto prometeu-nos o Senhor, que a perseguição, sermos perseguidos por a fé e isso ia acontecer, e portanto, como aconteceu a Paulo, aconteceu também depois ao seu discípulo Timóteo. Isto foi, portanto, a leitura, portanto, da segunda epístola a Timóteo, do Paulo ao Timóteo. E, portanto, isto foi vamos fazer uma breve resumo desta entrada de Jesus, que se na Bíblia diz que a triunfal entrada em Jerusalém, mas sobre o ponto de vista mais bíblico, vimos que o contraste de, portanto, Jesus foi um dos primeiros, se que entrou foi bem recebido, mas cada dia que passou começou a ser perseguido e a ser rejeitado, especialmente pelo seu povo. Mesmo rejeitado, Jesus seguiu o seu caminho até ao fim e, portanto, o seu poder de aguentar o sofrimento e até, como nos diz uma das leituras para amanhã na Epístola de São Paulo aos Filipenses, e Jesus ficou obediente até à morte, mesmo a morte na cruz. Por isso é que Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Todo o joelho se dobra no céu, na terra e anda portanto, debaixo da terra, e todos aqueles terão que um dia dizer que Jesus Cristo é Senhor. E, portanto, isto foi tirado da Epístola de São Paulo aos Filipenses, que é uma das leituras para amanhã. E, portanto, isto foi a mensagem desta semana. Portanto, eu desejo que tenham uma boa Semana Santa e, portanto, isto foi só um exemplo do lado em que, portanto, quando o Senhor entrou há cerca de 2000 anos atrás. E, portanto, eu nunca quero deixar nenhuma das mensagens em português sem vos convidar a que ponham Jesus Cristo como o Senhor da vossa vida e, portanto, como uma oração como esta, o que é que eu devo fazer? Eu sempre pedir ao Senhor que vos perdoe os pecados, e por isso é que Deus morreu esta semana que celebramos. Isso é que nos pagou a penalidade para que nós um dia tivéssemos um lugar no seu eterno. E Ele nunca humilhou-se até ao ponto da morte e a morte da cruz. Todos aqueles que acreditarem em seu nome, como a Bíblia diz, serão chamados filhos de Deus e portanto, serão salvos. A Bíblia diz nos Romanos, todo aquele que chamar o nome será salvo. E tanto no livro de Jeremias, um grande dos profetas do Antigo Testamento, também nos diz: aqueles que procuram encontrarão, aqueles que bateram, a porta se abrir-se-á, e portanto é uma das promessas da palavra de Deus. E portanto, com uma oração como esta: Senhor, vem à minha vida, sou um pecador, perdoai-me meus pecados, eu quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida terminar, um lugar no vosso eternal reino. Portanto, quero aqui deixar uma oração para o nosso Presidente, para o Congresso, o Senado, para o nosso Governador, para o maior das nossas localidades ou vilas, como assim podemos aqui traduzir para português, que tenham que Deus os proteja, porque a Bíblia comanda-nos a orar para essas pessoas. E quero orar também para aqueles, aqui nos Estados Unidos, a vacinação parece um facto. Cerca de 2 milhões de pessoas são vacinadas todos os dias, portanto, peço para que Deus, portanto, proteja aqueles que trabalham, doutores, enfermeiros e nurses e cientistas que são protegidos, e portanto, que Deus ponha a fim a esta pandémica que está por todo o mundo. E portanto, esta foi a mensagem desta semana. Portanto, como eu disse, eu desejo que tenham uma ótima Semana Santa e que Deus vos abençoe. E aqui espero estar aqui convosco outra vez na próxima semana com um programa em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernardo.
Once again, we are here in the St. Paul Church in Brookfield. We finish another program, Coffee with Joe, or Café com José. And today we talk about the triumphal entry of Jesus in Jerusalem. The title of this message is "The Stones Cry Out," that this is the word that comes from the lips of our Savior. You recap a little bit what you talked about last week. Last week you talked about the necessity to wait upon the Lord. The Bible is very clear. In the Jeremiah, Isaiah come to my mind the verse, never I see not ear heard a God besides you who work in the behalf to those who wait on God. So was one of the promises of God's word. And when you develop that message, and especially in the times of tribulation, when the thing seems like is no way out, but with God there always will be a way out. And today, as I mentioned, we talk about the last week of the public ministry of our Lord, and I use the Gospel of Luke to read from Luke Gospel, and when Jesus entered in the temple close to 2,000 years ago. I have already a few verses here with me, and I'm going to read about 10 verses from the Gospel of Luke, from the chapter 19, and I start in verse 34 to 44. Then they brought him to Jesus. We talk about Jesus tell the disciples to get to donkeys to ride, and they went. So that's what we're talking about. Then they brought him to Jesus, and after throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. As he rode along, people kept spreading their cloaks on the road. And those now approaching the path down from the mountain of Olives, the whole multitude of the disciples began to praise God, joyful, with a loud voice, for all the deeds of power that they seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and the glory in the highest heaven. Some of the Pharisees in the crowd say to him, "Teacher, order your disciples to stop." He answered, "I tell you, if these are silent, the stones will cry out." This is the title of the message, the stones will cry out. As he came near and saw the city, he wept over it, saying, "If you had only recognized this day the things that made for peace, but now they are hidden from your eyes. Indeed, the days will come upon you when your enemies will set up ramparts around you and surround you, and when you hem you in the every side. They will not live within you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation from God." The word of God. So, as I read in this passage of the scripture from the Gospel of Luke, so this passage we talk about, as I mentioned, really from the title, the stones of cry out. This passage and the Luke's Gospel reveals the great emphasis, the evangelist, and the dates, details, and connecting Jesus to the events, places, and the people, and the history. The Luke is a very detailed evangelist. And Luke's devotion to accuracy gives us confidence and in the reliability of the history of Jesus. And even more important, you can believe with certainty that Jesus is God. This is the message of the main message of the Evangelio of Luke. But in this passage, the first point is the future judgment of the city. The prophet Habakkuk, one of the minor prophets of the Old Testament,
he prophesies in the second chapter, in the 11th verse, he said, his ministry was in the southern kingdom, it was the Judah, and his ministry is about 612 and the 588. This was before Christ, of course. And he said, for the stone in the wall shall cry out against you, and the beams in the ceilings echo the complaint. So Habakkuk, he prophesies, the words of Jesus told, the stones will cry out. So he's a type when the Messiah, when say the same words, he connect, in this, the main message of Habakkuk was about the judgment. And Jesus, he talked about that when he wept from over the sea, and he pronounced judgment, and that happened in 780. Luke tells us that Jesus, when he approached Jerusalem, so we all a few times, when he descended the Mount of Olives, the multitude started rejoicing and shouting, "Blessed is the one who comes in the name of the Lord, or the Hosanna in the highest." So God, they translate from Hebrew to English, like God save us, and they. But Jesus, he should be rejoicing. Not just Jesus always will be this last week, pretty much before he died on the cross. But he was not happy at all because he wept from Jerusalem, because he knew the judgment they come to the city, because why? Because they rejected him. And he said, when this is take from the passage I read, and he said that if you just know the time of your visitation from God, and from now on all this will be hidden from you. So the time our Lord entered, now it seems like too late when the people repent, and from that moment the city can become more wicked and wicked. Always is the way it is. God pronounced judgment. It don't happen right away. It happened about like 4 years after. It was a long time for people to repent, but the people, what happened? They go worse and worse until the city was destroyed in 780. The Bible also said he came to his own. This is the one that Jesus was rejected for his own people, Jewish people, of course, and his own people did not recognize him. But those who receive him, they give the power to come children of God. This was taken from the Gospel of John. And Jesus' zeal for his house, when Jesus entered in the temple, Jesus quoted another prophet, very important, Isaiah, the great prophet of the Old Testament, declaring, his house will be a place of prayer for all nations. And he told the people he would become like a den of robbers. And when Jesus was angry, and he turned over the tables of the money changer, and the people they sell doves and the animals to be sacrificed in the temple, and those they change money, because only they can use the temple currency, and they need to change, and all kind of scheme there, and that's why Jesus was angry about. Jesus, when I records to the chapter 56 of Isaiah, when the eunuchs and the people, the foreigners, they join to this in this case is the Jewish religion, and so the people have a place, this a promise from God, and more than 7 centuries later, so Jesus come and he purified the temple, and from now on, real his house become a house not only for the Jewish people, but become a house of prayer for all the nations, for Jew and Gentile. This was fulfilled in this week we celebrate when Jesus died on the cross, and from that point on, even we record in the gospel, the Luke's, in the Acts of the Apostle, the first eunuch they come from Ethiopia was saved. So one already was come from that promise of Isaiah 56. So the foreigners and the eunuchs, they talk to God. So was the promise was fulfilled in our Lord Jesus, and the determination of our Lord, and to go forward until the dying cross. Jesus' zeal for God's house and his desire
to see the work of salvation accomplished, you know. So he was not only he was willing to die, and you see the crowd the first day they receive him all well, as we read, you know, shouting, but you know the days after, most of them they said, blessed is the King who come in the name of the Lord. They start to crucify him and reject him, and Jesus' determination to see God's will done, you know, brought the great contrast always, like, and the Christian life is a life of contrast, you know, between his triumphal entry, this was the contrast, and his brutal crucifixion, like a few days after, and to do a resume or whatever we talk about this today, the contrast, you know, the point, you know, you are part of the Christian life, you know, contrast is part of the Christian life, and we are weak, immature believers if you just think, if you deny, you know, the difficulties of the trials of this life, and we think God only give us wealth and everything. A lot of people, they preach this kind of gospel. This is not the gospel. All of us, believers and not believers, you go through suffering this side of eternity. And Christians as well go through you have moments of joy, but we have moments of trials and suffering and pain. Many want the Christ blessings, not willing sometimes to suffer adversity for the sake of Christ. You see, we want God bless us, or bless me, and one at a time sometimes to stand up for the Lord and face sometimes even persecution. Well, we are not willing to do that, so we quit or whatever. But you know, God is very clear, you know, contrast, and the mountain and the valley will be put in this way, easy way to understand. The eye of the mountain with the Christians, sometimes we don't stay there for longer, but more or the growth always take place in the valley. And the Bible says this was the Apostle Paul when he commanded the beloved disciple and follower Timothy, and Paul said, you know, do not be ashamed of me because I am in prison, or I am in chains because for the sake of the gospel. And he said, hey, don't be ashamed, but endure trials for the sake of the gospel, and be endure. There was to put in the other words, and not because, and he said, by the power of God, he have the power to save us, and he give her the strength to endure every kind of trial. And he said, not because all the work you do for the Lord, or anything we have done, but because of his own purpose and grace, you know. All, even in that situation, you know, even in that you see how much he did for the sake of the gospel, but he give always, like in this epistle, the credit of the Lord. And he said, even the Lord give us the grace to endure, the power. God always give that power and the strength to all to us through every situation and every trial in this life. And this was the message we proclaim in Portuguese in about almost the same thing. And I never want to finish any of our program in Portuguese or English, you know, to invite you to become part of God's family. What am I supposed to do to become a member of God's family? To repent of your sins? Or exactly the whole week, next week, the purpose of our Lord Jesus come 2,000 years ago, to willing to die a shameful death in the cross, to redeem us, and to have for us to have a place in the eternal kingdom, in the heaven, and have a relationship with Him in this earth. Say words like this: Lord Jesus, come into my life, forgive my sins, and I want a personal relationship with you in this life. And in this life is over, as you promise in the authority of your word, have a place in the eternal kingdom. And I want to also pray for the president, for this country, and the Senate, the Congress, and all the branch of the government. Pray for our government, and pray for our mayors, and pray for this congregation, and for our rector, Father Joe. And they pray for
You start with the right feet in the Holy Week. Tomorrow you celebrate the Palm Sunday, and I pray to have a blessed Holy Week, and until we come again next week with when they celebrate the Resurrection Week, the life, death, and resurrection, the passion, death, and resurrection of our Lord. I pray for you have a blessed week. So in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and I hope you see you again next week and with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you.